Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice. Então chegaram a um lugar chamado Getsêmane, e disse Jesus a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Foi no Getsemane que Jesus orou ao Pai. Ele suou gotas de sangue, bebeu o fel de um cálice cruel. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Traído, preso e humilhado, julgado e condenado, levaram Jesus ao Calvário e ali o crucificaram. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Cordeiro de Deus, imaculado, Filho de Deus, perdoou meus pecados, tomou minhas feridas e levou sobre si. Lá
no Calvário foi feito assim. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Então um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e dos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Ele morreu, mas ressuscitou. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu como ele disse. Vinde e vede o lugar onde jazia. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, eis que vos tenho dito. E partindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, ali me verão. E a terra tremeu, a pedra rolou, o sepulcro se abriu, Jesus ressurgiu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não podias deter na sepultura o autor da salvação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não podias deter na sepultura o autor da salvação.